Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que bom poder estarmos novamente aqui, né, para louvar a Deus, né? Esse Deus que sim não nos abandona, conforme nós cantamos agora, né, vai à frente, né, abrindo as portas, quebrando as barreiras, tirando os espinhos. Esse é o Deus do qual nós estamos aqui para prestar culto nessa noite. É o Deus do qual nós confiamos. Eu quero convidar a igreja a colocar de pé novamente. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós continuamos na Tua presença, Pai. Continuamos, Deus, Te louvando, Te adorando, engrandecendo o Teu nome, Deus, porque o Senhor é digno, Pai. Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, nós queremos Te agradecer, Deus, e Te louvar por cada um que está aqui nessa noite, Deus. Eu sei e creio, Pai, que o Teu Espírito Santo moveu os nossos corações, Pai, e nos trouxe até aqui, porque o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas, Deus. Agora, Pai Santo, ao ler da Tua palavra, Pai, quero também colocar a minha vida, Deus, para que o Senhor esteja usando, Deus, como instrumento vivo nas Tuas mãos, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, no mês de julho, acho que foi em julho, quando eu trouxe uma palavra aqui para os irmãos, essa palavra era a fé que nos faz clamar. E nós usamos ali como base o texto onde conta a história de cura, né, do cego Bartimeu, e como ele clamou a Deus, né, como ele não perdeu a fé, como ele não desistiu, mesmo quando o mundo e a situação estava contra ele. Ele continuou clamando e ele então foi atendido. Deus ouviu o clamor dele. E hoje o que Deus coloca no meu coração, amados, é algo semelhante. É a resposta de Deus ao nosso clamor. Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia, querido, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Na verdade, pode abrir em Êxodo, capítulo 1. Né? Vamos dar uma recapitulada aqui no contexto da história. Pode abrir em Êxodo, capítulo 1. Amém? Então, queridos, em Êxodo capítulo 1, em Gênesis nós já conhecemos, né, todos nós aqui conhecemos a história de José, quando ele foi levado ao Egito como escravo, da maneira que Deus o engrandeceu, fazendo dele o governador lá do Egito, de tal forma que toda a família de José foi para o Egito, né? Jacó e os irmãos de José foram para o Egito, e foi ali quando então os hebreus chegaram no Egito. Só que Jacó morreram os irmãos de José, morreu José, os filhos, passou-se muitos anos, e um novo rei, na verdade a história de José foi sendo esquecida aos poucos no Egito. E quando esse rei assumiu o Egito, ele já não conhecia a história de José. Ele via apenas o povo hebreu se multiplicando e crescendo, se tornando grande, porque na verdade Deus havia feito essa promessa a Abraão, né? Farei de ti uma grande nação. E o rei do Egito, o faraó, ele então se preocupou e ele fez algumas coisas.
coisas, né? Ele resolveu matar os meninos hebreus que nasciam. Aí vem a história de Moisés, né? Onde Moisés é colocado no centro. Deus faz com que Moisés seja criado pela filha de Faraó. Moisés se torna o príncipe do Egito. Depois Moisés mata um egípcio para ajudar um hebreu. Teve que fugir e acabou parando na terra de Midian. Lá em Midian, Moisés começou então a pastorear as ovelhas. E ali no capítulo 3, amados, a história conta que Moisés está pastoreando as ovelhas lá no campo. De repente Deus se revela a Moisés. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, né, da sarça ardente. Mas lá no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Até aqui, queridos. Então, queridos, como nós vimos, depois que passou toda a história de José, o povo hebreu passou a ser escravizado no Egito. E o Egito viu ali a possibilidade de tornar-se uma grande nação, tornar-se uma nação poderosa e rica, através do trabalho escravo dos hebreus. E passou-se muitos anos, várias gerações de escravos no Egito. A parte A do versículo 7, amados, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. A primeira coisa que a gente pode ver disso é que o socorro vem de Deus. Queridos, o povo hebreu já estava cansado de ser escravo. Acredito eu que toda manhã, quando clareava o dia, que o hebreu abria o olho, que ele acordava, iniciava ali uma luta interna muito grande nele, uma angústia muito grande, porque ele não tinha esperança nenhuma de ter um dia agradável. Ele era escravo. Ele sabia que ele ia ser açoitado, que ele ia ser humilhado, que ele ia carregar tijolo o dia inteiro, sem direito a nada, a não ser, muitas vezes, ainda levar alguns açoites. Amados, o povo hebreu vivia uma vida de angústia. Eu fico imaginando quantas vezes, ao acordar, eles não queriam ter acordado. Quantas manhãs, quando eles abriram o olho, não veio na mente deles assim: por que eu acordei? Eu não queria mais um dia desse. Eu não queria mais apanhar, eu não queria mais ser humilhado, eu não queria mais ser oprimido pelos inimigos. Era uma angústia constante na vida deles. Eles não tinham motivo para sorrir, eles não tinham motivo para se alegrar, eles não tinham motivo, queridos, para querer continuar vivos. Vendo seus filhos serem humilhados, suas filhas, suas esposas serem espancadas,
sendo tratados, amados, como bichos, como algo descartável para os egípcios, porque quando o hebreu ficava velho e não conseguia mais trabalhar e caía durante a obra, eles matavam de tanto bater. Então, queridos, a vida dos hebreus no Egito era uma total desgraça. Não tem outra palavra para definir, porque os hebreus viviam no Egito. Mas eles tinham esperança. Eles clamavam a Deus. E acredito eu que muitas vezes, ao acordar, o hebreu cheio de angústia, cheio de dor no coração, muitas vezes dor no corpo, porque o dia anterior tinha apanhado bastante, tinha trabalhado bastante. Acredito eu que não tinha uma cama confortável para dormir, muito menos uma alimentação saudável. Mas eles tinham Deus. E ali no início do versículo 7, amados, olha só que tremendo. Deus diz a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Deus não falou a Moisés: olha só, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do povo no Egito. Deus falou: tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Por mais que os hebreus fossem escravos, por mais que os egípcios tentassem humilhá-los, bater, fazer tudo de ruim na vida deles, eles eram o povo de Deus. Você é povo de Deus, amado? Amém? Amém. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Algumas traduções podem dizer feitores. Então, quando Deus fala a Moisés: Moisés, o meu povo está clamando, e agora o clamor desse povo chegou ao meu coração, e é por isso que eu venho falar a ti. Vamos dar um basta. Chega do meu povo, o povo a quem eu escolhi. Chega de serem escravos do inimigo. Chega de chorar, chega de sofrer. Basta as humilhações. Amados, quantas vezes eu e você temos acordado de manhã angustiados? Quantas vezes eu e você perdemos o sono de madrugada e a única coisa que nós sabemos fazer é chorar diante de Deus? É uma dor tão forte na nossa alma que parece que o nosso peito vai rasgar e o coração vai sair. Não é verdade? A gente não sabe, muitas vezes não consegue entender nem o porquê daquela angústia, mas ela está lá. Ela está lá na tua alma como se fosse uma doença comendo você por dentro aos poucos e tentando matar você. E quando você consegue dormir e acorda pela manhã, muitas vezes você diz: Deus, por que eu acordei? Acordei para ter mais um dia ruim como foi o de ontem. Acordei para essa angústia continuar no meu coração. Acordei para ter mais um dia totalmente sem esperança. Deus, por que o Senhor permitiu que eu acordasse? Creio que muitos de nós aqui chegamos a pedir para Deus para que Ele não permita que nós acordássemos no outro dia. Mas se Deus permitiu que você acordasse, amado, se Deus permitiu que hoje de manhã você acordasse, é porque Ele tem algo tremendo para a tua vida. Por mais dura que possa ser a luta, por maior que possa ser a dor na tua alma, por mais vontade que você tenha apenas de chorar,
por mais que o inimigo tenha oprimido você, por mais que o inimigo tenha tentado humilhar você, por mais que ele fique falando para você que você não é nada, que você está passando toda essa angústia, toda essa tristeza, que você está com uma doença, ou física, ou emocional, ou espiritual, é porque Deus já não se importa mais com você, é porque Deus já não escuta mais as suas orações, é porque Deus tem outras coisas a fazer do que cuidar de você. Por mais que o inimigo tente desanimar você, eu quero que você saiba que Deus olha para você e diz assim: é o meu povo. Assim como ele olhou para o povo do hebreu no Egito e falou com Moisés: o meu povo está sofrendo. Querido, se Deus fala que você é o povo dele, mano, eu quero que você saiba que essa angústia, essa luta, essa dor, ela não vai permanecer. Deus tem um propósito para isso, amados. Enquanto o povo estava sendo feito escravo no Egito, ele estava crescendo, ele estava se tornando numeroso, ele estava sendo preparado. E depois de muitos anos, Deus levanta um homem e diz assim: Moisés, eu quero que você vá até Faraó e diga para o Faraó: o grande eu sou mandou libertar o meu povo. Queridos, o grande eu sou continua intercedendo por você. O grande eu sou continua sendo teu Deus. Ele continua ouvindo quando você chora de madrugada. Ele continua entendendo quando você diz para ele que você não queria ter acordado. Ele continua amando você. Ele continua tendo você como um filho especial, como algo precioso para ele. O grande eu sou continua lutando por você. E lá no finalzinho do versículo 7, amados, Deus falou para Moisés: porque conheci as suas dores. Outra coisa que nós podemos aprender desse texto, amados, é que Deus conhece as nossas dores. Deus conhece a intensidade da dor que você está sentindo. Ele sabe o tamanho do vazio que está na tua alma. Ele conhece o tanto que o inimigo tem tentado oprimir você, o tanto que o mundo tem se levantado contra você. Ele sabe muitas vezes quando você acorda de madrugada e diz assim: Senhor, eu não entendo, eu não consigo entender por que tudo o que eu tento fazer não tem dado certo. Eu não consigo entender, Deus, por que aquela pessoa tem se levantado contra mim, eu nunca fiz nada para ela. Eu não consigo entender, ó Deus, por que essa caminhada, por que cada dia está sendo mais difícil, se eu tenho buscado a Tua presença, se eu tenho buscado comunhão contigo, se eu tenho muitas vezes me derramado diante da Tua presença. Deus, é como se o Senhor tivesse esquecido de mim, é como se o Senhor não entendesse a angústia que eu estou passando. Só que a palavra de Deus aqui nos diz que Deus conhece as nossas dores. Por mais que você se sinta sozinho, por mais que de madrugada você fique lá na sala da tua casa, jogado no chão, chorando, Deus está lá e Ele sabe o que está fazendo você chorar. E o Espírito Santo dele está ministrando na tua vida. E o Espírito Santo de Deus está restaurando a tua vida. Enquanto você chora diante de Deus, amado, Deus está te consolando. Você nunca vai chorar diante de Deus e ficar sem consolo. Você nunca vai chegar diante de Deus e falar: Pai, está doendo demais, está difícil.
e vai ficar sem socorro. O Deus no qual nós servimos é o mesmo Deus que, por mais que os hebreus do Egito se sentissem abandonados, Ele não os tinha abandonado. Deus conhece as nossas dores. Quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7 agora. Apocalipse, capítulo 7. O último versículo do capítulo. Versículo 17. Todos acharam? Amém? A palavra diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes de água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Querido, essa palavra está dizendo que o Cordeiro é Jesus Cristo. Ele vai nos apacentar e vai nos levar à água da vida. Essa palavra fala que Deus vai enxugar toda a lágrima dos teus olhos. Eu quero que você fique sabendo de uma coisa, mano. Todas as vezes que você chorou, nós cantamos aqui, né, que toda lágrima cai na palma da mão de Deus. Querido, nenhuma lágrima tua está esquecida por Deus. Todas as vezes que você chorou, todas as vezes que você clamou, todas as vezes que você se derramou na presença de Deus, Ele estava ali. E cada lágrima que você chorou, caía na palma da mão de Deus. Você consegue acreditar nisso? Amém? Amém. Você consegue acreditar que quando você está sentindo-se totalmente abandonado, o teu Deus está ali contigo? Amém. Quantas vezes você te retirou de perto de todo mundo para chorar? Quantas vezes você parou o carro no fundo de um posto de gasolina em uma rodovia para chorar porque estava angustiado? Quantas vezes você te trancou no banheiro da tua casa, saiu caminhar, sem entender o que era aquilo que estava acontecendo com você? Quantas vezes, nos teus momentos de angústia profunda, o inimigo ainda não chegava e não falava para você: está vendo? Eu te falei que você não tinha perdão. Tudo que você viveu até aqui, todos os cultos, todos os hinos, tudo foi em vão. Porque aquilo que você fez, aquela vida que você levava, que não tem perdão, Deus não te perdoou. Quantos de nós não caímos na besteira de acreditar nisso? Quantos de nós não achamos que essa angústia, que esse fardo, que essa luta, isso é castigo de Deus? O inimigo fala isso ao teu coração, fala isso ao meu coração, amados. Mas a palavra de Deus diz que não é isso. A palavra de Deus diz que Jesus irá nos apacentar, que Ele irá nos levar à fonte de água da vida, e que mais? E que toda a lágrima dos nossos olhos está na presença de Deus. Mas
Mas muitas vezes o que nós precisamos fazer é tomar uma atitude. E uma das formas de nós calar a boca do inimigo é nós passar a enfrentar os nossos medos. Querido, enquanto você não toma uma posição diante de Deus, enquanto você não te coloca como um soldado do exército do Deus vivo, quando você não enfrenta os teus medos, você está dando espaço para o inimigo falar que você é fraco, que você é derrotado, que não tem solução para a tua vida. Mas no momento que você te levantar no nome de Jesus, no momento que você enfrentar os teus medos, no momento que você chegar diante de Deus e clamar com o coração totalmente quebrantado, eu quero que você saiba que Deus irá consolar. Abre tua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Esse texto é tremendo, queridos, porque ele é um convite de Jesus para nós. Jesus Cristo nos faz o seguinte convite, a partir do versículo 28. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amado, por que nós muitas vezes demoramos a aceitar esse convite de Jesus Cristo? Porque nós teimamos em ficar carregando um fardo que não nos pertence. Porque nós teimamos em ficar carregando peso sobre as nossas costas, postas pelo inimigo, que não nos pertence. Essa angústia que te faz perder o sono de madrugada e chorar não te pertence, amado. Essa tristeza no teu coração que faz com que você não tenha vontade de acordar no outro dia, não te pertence. O Senhor Jesus diz aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Você não tem que continuar cansado. Com perdão da palavra, nós não temos que ser burro de carga de Satanás. Deus não nos fez para isso. E eu quero te falar que quando você acordar angustiado, querendo chorar, querendo desistir da vida, quero que você lembre de uma palavra que diz na Bíblia: que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã nas nossas vidas. Amém. Por mais difícil que tenha sido a noite, por mais conturbada que tenha sido a tua madrugada, por mais impossível que pareça você ter um dia agradável, quando você acorda de manhã, você tem essa certeza no teu coração: a misericórdia do meu Deus se renovou na minha vida, e Ele vai fazer novo todas as coisas. E aquilo tudo que eu passei na madrugada, aquilo tudo que o inimigo tentou colocar sobre mim, já não está mais comigo, porque está diante do altar do meu Deus, e Ele vai me fortalecer. Amado, quando você levanta de manhã, você creia que Deus te acordou para você ser um vencedor. Ele nunca vai permitir que o filho dele acorde de manhã para passar um dia de humilhação, para passar um dia de tristeza, a não ser que nós permitimos isso. Porque muitas vezes nós falamos: eu vou no culto, eu sou crente em Jesus Cristo,
eu dou o dízimo, eu faço tudo, mas eu ainda assim permito que o inimigo fique colocando coisas sobre mim. Aí sim, enquanto você der espaço para o inimigo na tua vida, ele vai estar te oprimindo, ele vai estar te angustiando, ele vai estar usando a tua vida da maneira que ele quiser. Agora, quando você levantar de manhã e tomar uma posição diante de Deus e falar: hoje eu quero ter um dia para a honra e glória do meu Deus, e nada que o inimigo lançar sobre a minha vida vai ter poder algum. Quero que você saiba de uma coisa, amado: esse que fica tentando angustiar, esse que fica tentando te humilhar, esse que fica tentando fazer com que você seja nada, ele já foi derrotado na cruz. Amém. Jesus Cristo já te deu a vitória, amado. Por que você fica chorando pelos cantos? Porque nós que somos servos do Deus Altíssimo, filhos desse Deus tremendo e poderoso, muitas vezes nós nos comportamos como crianças sem pai e sem mãe. Nós nos comportamos como verdadeiros covardes diante dos ataques do inimigo. Por que muitas vezes nós permitimos que isso aconteça? Nós ficamos, em vez de clamarmos a Deus, nós ficamos choramingando pelos cantos. Oh, Senhor, pobrezinho de mim. Como se nós quiséssemos que Deus fosse lá e passasse a mão na cabeça. Oh, pobrezinho do garganta. Realmente, que isso, amado? Jesus Cristo já morreu na cruz por nós. E a palavra diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que nos separava foi rasgado ao meio. Hoje você não tem que ficar chorando pelo canto, você tem livre acesso a Deus. E o inimigo tem que saber disso. Ele tem que saber que você é filho do Deus Altíssimo. Ali quando Deus falou com Moisés nas asas dele, ele falou: o meu povo está sofrendo no Egito, o meu povo está sendo humilhado. E quando ele olha para você, ele te chama de meu povo também. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, queridos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja vitoriosa. Amém? Amém. Então pare de chorar. Pare de reclamar. Lutas, sim, você vai ter. Dificuldades? Bastante. Mas a palavra de Deus diz que Deus é tão fiel, amados, que jamais Ele vai permitir que venha sobre nós alguma tentação, alguma angústia, alguma luta acima da nossa capacidade de resistir. Então, tudo que você está passando, todas as tuas lutas, todos os teus choros, todas as tuas angústias, ainda assim Deus te dá capacidade de resistir. Mas para nós resistir, nós temos que estar de pé. Nós temos que nos posicionar como soldados do Deus vivo. Amém? Amém. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 3. Amém? Estão comigo? Êxodo capítulo 3, agora o versículo 8 diz assim, olha só: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. O terceiro ponto, amados: rumo à terra que emana leite e mel. Rumo à terra que emana leite e mel. Depois de todos os sinais
que Deus fez no Egito através de Moisés, das 10 pragas, de tudo que ele mostrou. Quando então finalmente os hebreus começam a sair do Egito, e saíram do Egito todos cantando, todos felizes, estamos livres da escravidão, agora sim, nada mais de ruim começa a acontecer com nós, porque Moisés, nosso líder, indo à frente, toda aquela empolgação, eu diria que é a empolgação do recém-convertido, essa nova caminhada, essa nova realidade de vida. E começa então essa caminhada. Eu digo que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daquele momento nós começamos então a nossa caminhada à Terra Prometida. Só que durante essa caminhada da Terra Prometida dos hebreus, começaram a surgir problemas. Primeiro eles se viram numa emboscada, né? Na frente o mar, atrás um exército numeroso, não tinham para onde escapar e Deus abre o mar e eles passam. Atravessaram o mar, continuaram a caminhada, começou da fome, começou da sede, começaram a aparecer as dificuldades dessa caminhada rumo à terra prometida, perdão. E o que eles começam a fazer? Começam a murmurar, começam a reclamar, começam a oprimir a vida de Moisés. Ah, porque isso, porque aquilo, e chega a um ponto onde eles chegam a sentir saudade do Egito. Ah, que saudade do Egito! Lá nós tínhamos pepinos, nós tínhamos cebolas, alhos, nós tínhamos o que comer em abundância. Eles lembraram apenas do Egito, que dava comida para eles. Já tinham esquecido, amados, de tudo que Deus tinha livrado eles. Já não eram mais escravos, já não mais apanhavam todo dia, não eram mais humilhados, não eram mais forçados a carregar carga pesada o dia inteiro para que uma outra nação se fortalecesse. Deus tinha feito deles um povo livre dos inimigos. E tinha tirado ele das mãos do inimigo e estava levando eles rumo a essa terra prometida, a terra que emana leite e mel. Existia, queridos, uma promessa maravilhosa para a vida deles. Faltou fé para aquele povo, faltou persistência, faltou determinação. E a palavra diz que aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida e começamos então essa caminhada rumo à terra prometida, nós não podemos olhar para trás. Nossa, que saudade que eu sinto daquele sábado de festas. Ah, com aqueles amigos, aquela cervejada, aquele churrasco, as coisas que alguns de nós aqui vivíamos antes de entregar a nossa vida para Jesus. Só que agora nós estamos numa caminhada rumo a uma terra prometida, a uma terra que emana leite e mel. Deus tem preparado para nós algo muito melhor do que o que nós vivíamos lá no Egito, lá na escravidão do mundo. E a única coisa que vai impedir de nós chegarmos à terra prometida vai ser se nós, na metade dessa caminhada, olhar para as dificuldades e começarmos a reclamar. Começarmos a achar que está difícil. Agora Deus me tirou do Egito e me abandonou aqui no deserto. Em momento algum,
Deus falou aos hebreus que eles iam atravessar o deserto como se estivessem flutuando, que seria fácil. Teve lutas, teve dificuldades. E o mais triste nisso tudo, amados, é que de aproximadamente, acho que uns 3 milhões de hebreus saíram do Egito. E daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. A falta de coragem, a falta de fé, a falta de determinação faz muitos de nós desistirmos no meio do caminho. Muitos vão ficando. E a gente começa a olhar, e eu sei que vocês já notaram isso. Nossa, mas aquele irmão, aquela irmã não vem mais. Aquele adolescente vinha todo sábado nos adores, agora esse dia encontrei ele, estava lá numa balada. Quando as coisas começam a ficar difíceis, quando o inimigo começa a rodear, e a palavra de Deus diz que ele é como um leão feroz que fica ao nosso derredor, pronto para nos devorar. E nós começamos a olhar para aquilo e começamos a nos assustar e começamos a sentir saudade. É porque quando eu estava lá atrás no Egito, eu não sentia essas angústias. Quando eu estava lá atrás no Egito, sendo escravo das coisas do mundo, parecia que a caminhada não era tão dura quanto está sendo agora. Só que agora, meu amado, você está caminhando rumo a uma terra que emana leite e mel. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 33, diz assim: Senhor Jesus Cristo disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amado Senhor Jesus Cristo, que te chamou, que te libertou da mão de Satanás, e ele venceu o mundo, por mim e por você. A única coisa que nós temos que fazer agora é acreditar nisso. A única coisa que pode impedir de eu e você chegarmos à terra prometida somos nós mesmos. Uma vez eu ouvi alguém falar que nós somos o nosso pior inimigo. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Abre tua Bíblia em João capítulo 14, por gentileza. João 14, 2 e 3. Estamos indo para o final. Mateus 16, 33. Então eu estou tendo uma errada aqui. Mateus 11, 28. 11, 28, é verdade. Não, João, agora você vai abrir em João 14, 2 e 3. Era Mateus. Eu botei Mateus aqui, então eu errei, então é João realmente. Não é Mateus não, mas deixa eu só confirmar. É João. Perdão, é João 16, 33. Eu na hora eu botei errado a referência aqui. E agora então você abre em João 14, 2 e 3. Acharam João 14, 2 e 3, amém? Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós, e vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
É difícil a caminhada? É. Temos luta? Temos. Muitas vezes pensamos em desistir? Pensamos. Agora eu quero que você creia nessa promessa de Jesus Cristo. Ele foi nos preparar um lugar. E um dia Ele voltará. Em Atos, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus, e eu vos preparar um lugar e virei para buscá-los. E aqui em Atos, esses 2 homens vestidos de branco eram anjos, falaram: esse mesmo Jesus que hoje vocês veem subir, desta mesma forma, um dia voltará. E Deus já fez grandes coisas nas nossas vidas. Já nos livrou das mãos do inimigo. Já restaurou as nossas feridas. Já nos fortaleceu. Já derramou do Espírito Santo dele sobre nós. Para que enquanto você chora de madrugada, você não esteja sozinho. Agora só o que falta, queridos, é nós crermos nessa promessa de Jesus. De que um dia Ele vai voltar. E todas essas angústias, todas essas lutas, todas essas tribulações que eu e você passamos, vai ficar. E nós vamos entrar então na terra que manda leite e mel. Jesus Cristo vem nos buscar para um lugar maravilhoso. E eu creio nisso. Você crê, amado? Amém? Que Deus nos fortaleça e que o Espírito Santo dele continue ministrando nas nossas vidas, para que nós não venhamos a desistir no meio da caminhada, para que as angústias, as tristezas, as vontades de chorar não sejam maiores e mais fortes do que a fé que nós temos em Jesus Cristo. Ele não morreu numa cruz para que eu e você desistam no meio do caminho. Ele morreu numa cruz e ressuscitou dela mais importante, para que eu e você tenhamos vitória para a honra e para a glória dele. Amém? Amém. Fecha os seus olhos. Quando eu oro no culto de louvor, pode subir. Querido, eu não sei se você está passando por lutas, se você tem acordado de madrugada para chorar, ou se você anda angustiado. Eu não sei dizer se a tua luta é física, é espiritual, ou se ela é emocional. Mas eu quero que você creia que o grande eu sou, o Deus Altíssimo, Ele é soberano sobre a tua vida. Continua com os teus olhos fechados. Eu não vou pedir para você levantar tua mão, não vou pedir para você vir até aqui à frente. Mas se de alguma forma o Espírito Santo ministrou na tua vida nessa noite, e se você tem passado por algum tipo de luta, eu quero que nesse momento você te derrame na presença de Deus. Quero que você saiba que
fardo já não te pertence. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Essa é a noite. Esse é o momento de você derramar diante do teu Deus, de você entregar para Ele esse fardo, essa angústia, essa tristeza. Enquanto eu oro, te derrame na presença de Deus. Creia que Ele te trouxe aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui com fardo, mas Ele não quer que você saia daqui com esse fardo. Ele quer que você saia daqui livre. Ele quer que você saia daqui transformado, restaurado. Deus quer que você saia daqui nessa noite, meu querido, com a certeza de que Ele te fez vitorioso. Amém. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui nessa noite, Pai. E o Senhor sabe, ó Deus, todas as vezes que nós choramos. Conhece, Pai, todas as nossas lutas, todas as dificuldades, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes se a nossa enfermidade ela é física e isso está nos entristecendo. Sabe se ela é espiritual e isso tem nos afastado de Ti. Sabe, Deus, se é emocional, o Pai tem tirado por vezes a vontade de vivermos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo seja derramado aqui dentro, Pai. Ó Deus, e que Ele venha, Pai, como um bálsamo restaurador na vida de cada um de nós aqui nessa noite, ó Deus. Ó Pai, toma para Ti, ó Deus, todas as feridas, ó Pai. Toma, Deus, todas as lutas, todas as angústias. Assim, ó Deus, como o povo que estava sendo escravo lá no Egito, ó Pai, nós somos o Teu povo. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Clamamos, ó Deus, pelo Teu socorro. Clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, pela Tua restauração, Pai. Recebe, ó Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, tira de nós dessa noite, Pai. Recebe, Deus, agora as nossas lágrimas. Recebe, Deus, agora nesse momento as nossas vidas, ó Pai, como vasos, ó Deus, que precisam ser restaurados por Ti, ó Deus. E enche do Teu Espírito Santo, ó Pai. E nos prepara, Pai Santo, para a semana que teremos, ó Pai, para que nas lutas, para que nas dificuldades, para que nos ataques do inimigo, ó Deus, nós sejamos fortes. Tenhamos, ó Pai, fé. Tenhamos, ó Deus, em nossos corações a certeza de que servimos o Deus vivo. A certeza, ó Deus, de que servimos ao grande Eu Sou. Para a glória e honra do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.